Vem comigo para aprender a como acostumar o seu gato a sair de casa. Olá, eu sou Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Alguns gatos são muito caseiros, ou seja, eles não gostam de sair de casa nem para passear. Mas existem algumas situações que os gatos vão precisar, invariavelmente, de sair de casa, como, por exemplo, ir ao veterinário ou quando a família precisa viajar e o gato também precisa de ir. Mas o que fazer nesse tipo de situação para diminuir o estresse desse animal e dar conforto para o bichão? Eu conversei sobre esse assunto com a doutora Thalita Isidório, que é médica veterinária especialista em felinos e faz parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. Vamos ver quais orientações que ela tem pra gente nesse tipo de situação. Thalita, e nesses casos do gato que é caseiro, o que a gente pode fazer para acostumar esse gato a sair de casa? Porque em algum momento da vida desse gato, esse gato vai precisar sair de casa, não só para fazer uma viagem, mas, por exemplo, para ir no veterinário mesmo. Esse gato vai precisar sair de casa. Então, o que a gente pode fazer para acostumar, para poder fazer com que esse gato seja mais manipulável, vamos dizer assim, para ficar mais acostumado mesmo a sair de casa, para que esse momento não seja tão estressante para esse felino? Sim. Assim, né, Guilherme, o ideal, acho que a gente até já comentou isso em lives passadas, é acostumar o gato desde novo com determinados manejos, né? Então, Sim. O manejo de sair, o manejo de passear, ele também deve ser acostumado. Mas a gente sabe que, regra geral, isso não acontece, né? Então, os próprios tutores nem sabem disso, que tem que acostumar desde, de novo, com alguns manejos. Então, regra geral, o que a gente vê são gatos adultos que não têm o costume de sair mesmo, né? Então, partindo do princípio de que já é um gato adulto, que já é um gato caseiro, né? E ele já tá adulto, ele já foi acostumado com sempre estar em casa, a gente tem sim formas de acostumar aquele gato a passear, né? Então, assim, eu posso, inclusive, pensar no passeio com guia, né? Com a coleirinha na rua. Não é impossível acostumar um gato adulto a passear, mas é importante entender que não é de um dia para o outro, né? Não é igual cachorro que você pega a guia, ele vai ficar louco, banando o rabo, querer... já vai quase que sentando para você colocar a guia, né? O gato não. Então, assim, ó, se a gente for pensar em passear com a guia, o que eu acho excelente para acostumar o gato, principalmente porque quando vai viajar, se você tem um gato que é acostumado com a guia, é muito mais fácil, né? Facilita demais, né? Nossa, muito, assim. Mas é importante entender também que não é todo gato que vai acostumar com a guia. Não é impossível acostumar, mas não é todo gato que vai acostumar. Cada gato é um e a gente tem que respeitar essa individualidade, né? Mas se a gente for pensar assim, eu tenho um gato adulto, eu quero tentar fazer com que ele acostume com a guia. É possível, tá? Desde que seja com muita calma. Então eu falo assim, você vai ter a guia, né, própria para o gato, claro, para que você tenha segurança durante esse passeio. E aí, num primeiro dia, você vai só pegar essa guia, né? Você vai só pegar essa guia, deixar o gato cheirar e vai dar um petisco. Faz isso aí uns 2, 3 dias. O gato tá cheirando essa guia, ganhando petisco e ficando super confortável, você vai avançando, né? Então, no outro dia, você vai vai passar a guia na cabecinha ou nos bracinhos dele. E vai dar um petisco e rapidamente você já vai tirar, né? Faz isso de forma repetida. Depois, você vai colocar o peitoral dele, né? E aí você vai dar um petisco e vai deixar ele com aquele peitoral andando em casa. 10 minutinhos tirou. Depois você vai aumentando o tempo que ele fica em casa com o peitoral. Sempre recompensando com petisco, com muito carinho, com o sachê que ele gosta. Depois você vai prender a guia, né? No peitoral e vai andando em casa. Então, assim, um processo muito lento, né? Até que um dia você vai abrir a porta da sua casa com o gato na guia. Uma coisa muito importante, o momento que você abriu a porta da sua casa, se for apartamento aí, entenda que é naquele, né, no hall ali, né? No hall. Do corredor ali, o que quer que seja. Você vai, na primeira vez que abrir a porta, essa porta vai ficar aberta. Porque se o gato assustar e ele quiser voltar imediatamente, ele vai voltar imediatamente. Então, tem essa possibilidade. Exato, porque assim, já aconteceu
do tutor ter muita dificuldade para acostumar com a guia. E na hora que vai acostumar, eu sempre falo, deixa a porta aberta. O tutor comentou até que a porta fechou com o vento. E aí apareceu um cachorro, latiu, o gato assustou, quis voltar. Nossa. Ele ficou super assustado, a gente teve que começar o processo todo de novo, né? Então, eu sempre falo isso, deixa a porta aberta, até se puder colocar alguma coisa para essa porta ficar aberta, deixa, porque se o gato quiser voltar, imediatamente ele tem que ter para onde voltar, né? E aí você vai ficar semanas só com ele saindo ali, só ali no corredor, só ali bem pertinho, até que ele vai acostumar. E levando petisco. Saiu, dá um petisco. Deu um, dois... Sempre fazendo associação positiva, né? Sempre fazendo muito carinho, né? Com muita calma, com muita paciência. Entendendo também que pode ser, inclusive, que ele sequer acostume, né? Cada gato é um. Então, isso é muito importante também. Então, isso é com a guia. Ah, mas meu gato não acostumou com a guia de forma alguma. É impossível agora ele viajar, ser transportado? Claro que não, né? Existe a caixinha de transporte, que você pode usar a caixinha de transporte com o gato lá dentro sem guia. Que é, inclusive, o que acontece com as maiorias, com a grande maioria dos gatinhos, né? Uhum. E aí, mas o gato tem que ser acostumado também com a caixa de transporte. Então, não adianta ter uma caixa de transporte que fica guardada no armário, que o tutor só pega na hora que vai no veterinário, né? Então, o gato já relaciona que a caixa de transporte é uma coisa ruim, vê a caixa de transporte já fica todo estressado. Travado. Então, não adianta, né? Então, a gente pede o quê? Deixa a caixa de transporte no ambiente do gato. Mas não é assim, pega a caixa de transporte, coloca lá no canto e o gato não tem incentivo nenhum. Não. Pega a caixa de transporte, coloca lá. O ideal é sempre aquela caixa de transporte que tira em cima, né? Sai a parte superior. Que a tampa de cima sai. Exato, com facilidade, né? Porque tem umas que tem que parafusar, é mais difícil. Mas que sai com facilidade. Então, inicialmente, deixa a caixa de transporte sem a parte de cima. Com um paninho com o cheirinho dele. Joga um Fairy, joga um catnip. Brinquedo que ele gosta. Joga petisco para ele comer lá dentro. O sachê que ele ama, disponibiliza lá dentro da caixinha. Então, faz com que aquela caixinha seja super atrativa, né? Nunca forçar o gato a entrar na caixinha. Tem que ser de uma forma natural, né? E aí, ele já tá entrando natural, ele já tá dormindo dentro da caixinha. Você tampa a caixinha e deixa ela lá com a tampa, né? E aí o gato vai relacionando a caixinha com coisas boas, né? Aquela caixinha também vai tendo o cheiro dele, vai sendo familiar para ele. Então, no momento que você precisa de transportar, o entrar na caixinha para ele é muito simples, né? Passa a ser algo natural, né? Passa a ser algo natural, exatamente. Então, eu até falo, ó, começa a também fazer o quê? Colocar a portinha. Fechar a portinha em casa mesmo, sem sair. Fechou a portinha, abriu a portinha, dá petisco, o gato vai acostumando. Então, é um processo de adaptação, né, Guilherme? Então, eu falo assim, ó. Ah, quero viajar amanhã. O que eu faço pro meu gato não ficar ansioso? Só remédio. Só medicação. Porque não é de um dia pro outro que você vai acostumar, que você vai fazer todo esse manejo, né? Eu falo muito também assim, ó. Então, pegou a caixinha, vai entrar no carro, uns minutos antes, joga o Fairy no carro, né? Deixa fazer um ambiente ali aconchegante. Jogou o Fairy no carro, aí sim entra com o gatinho. Pode colocar no som do carro aquelas músicas mais relaxantes, né? Tem no Spotify o Relax My Cat. Você pode colocar para o gatinho ficar mais tranquilo. Então, no nosso canal do YouTube tem uma música de música relaxante para gato também que faz maior sucesso. Sim, então, pesquisa essas músicas, olha essas músicas, né? Para o gatinho ficar mais tranquilo. Isso é muito legal. Mantenha as janelas fechadas, porque aquele barulho da rua, né? Às vezes passa um motoqueiro, faz um barulho. Caminhão, buzina mesmo. Então, mantenha as janelas fechadas, claro, com o arzinho condicionado ligado, né? A musiquinha ali. Então, isso tudo deixa o ambiente muito mais tranquilo, né? E sempre, 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 saiu de casa, tem que sair com o paninho do gato, que tem o cheirinho do gato, né? Também não adianta assim, igual uma cliente minha levou o gato, e aí ela levou com um paninho, e o paninho tava com cheiro de cachorro.
de cachorro molhado? E ela falou que ela estava muito estressada. Aí eu falei, brinquei com ela, falei, mas olha o cheirinho desse pano. Aí não, aí ele tá sentindo o cheiro do cachorro e tá preso, né? Aí não adianta. Então é o paninho, e também não adianta só pegar um paninho no armário com cheirinho de amaciante, cheirinho de perfume. Não é isso. É o cheirinho do gato, é aquele paninho que fica o dia inteiro no ambiente, que você Ele já tá adaptado, né? Porque é importante isso pro gato, ele se sente tranquilo, e ele sente que o ambiente é familiar, né? Então, levar o paninho, levar o Feliway, né? Levar brinquedinhos do gato ali, petisco, vai dando petisco. Então, essas coisas a gente precisa de fazer com antecedência. Então, viagens têm que ser programadas com antecedência, quando a gente está pensando em levar o animalzinho, para acostumar ele com isso, né? Porque senão, não tem jeito, a gente não faz mágica, né, Guilherme? Não dá para chegar no consultório e falar, Thalita, eu vou viajar amanhã, quero que meu gato fique tranquilo. Não tem jeito. Aí é só remédio, né? é só medicação. Aí não tem jeito. Então, e assim, e medicação também é uma coisa muito complicada, assim, porque eu não prescrevo sedativo, né? E eu contraindico isso. Então, para viajar, eu não faço isso. Então, tem que ser remédios mais. E até o remédio. Eu peço para dar antes, para a gente entender qual a melhor dose para aquele gato, né? Então, eu quero sempre a menor dose com o melhor efeito. E isso vai ter de cada gato, né? Então, até se eu for pensar na medicação, o ideal é que se programe, né? É que vá no veterinário com antecedência para a gente junto, com tempo, com paciência, olhar isso e fazer da melhor forma para o gatinho, né? Para a forma que ele fique menos estressado. Exatamente. Tudo tem que ter um planejamento. Mesmo se for com intervenção medicamentosa, tem que ter um planejamento. Agora, se for uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Emergência, né? Uma emergência, nunca acostumou o gatinho com isso e precisou, e vai precisar de viajar amanhã, aí vai no veterinário, conversa, né? Tem algumas medicações hoje em dia seguras para a gente fazer. Não são sedativos que vai deixar o gato, que vai ter vários efeitos colaterais, que pode inclusive vir a óbito, né? Eu não indico esse sedativo de forma alguma. Mas vão ter medicações que a gente pode fazer medicações mais seguras, mas é o que eu falei. A gente tem uma dose ali que a gente usa em média, mas cada animal responde de uma forma também. Então, às vezes eu posso usar uma dose no animal que não vai ter tanto efeito, né? Mas no momento de urgência, assim, que a gente precisa de uma hora para outra, é uma possibilidade. É muito bom poder contar com a participação da doutora Thalita aqui no Clube dos Bichos. Eu gostaria de agradecer a ela por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Thalita. Segue ela lá que ela posta muito conteúdo de relevância sobre os animais de estimação. E segue também o Clube dos Bichos, não é mesmo? O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre viagem com gatos. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você poder assistir depois. Para ajudar outras tutoras como você, deixe aqui nos comentários quais estratégias você já usou para acostumar o seu gato a sair de casa. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube.